Dólar a R$ 5 e Ibovespa perto das máximas históricas. Seria a hora de ter mais dólar que o normal? Olha só, no fim do ano passado, mais ou menos em novembro do ano passado, dezembro no máximo, eu avisei que eu estaria aumentando a minha exposição ao exterior. Inclusive, ontem eu publiquei um vídeo sobre dominância fiscal, né? Que é um cenário muito perigoso. A gente teve um recálculo agora da projeção de déficit do Brasil para 2023. E essa projeção ficou na casa dos 200 bilhões. Né? Pela conta do governo, 170 e poucos, 177, mas pelas contas corretas, expliquei mais isso nesse vídeo, pelas contas corretas, 203,4 bilhões. E quando você tem um cenário de um gasto público muito alto, ao ponto que a gente gere um déficit muito grande, e você não tem atratividade econômica, como assim? Você tem um sistema tributário complexo, você tem um sistema tributário caro, no sentido de uma alíquota de imposto extremamente alta, provavelmente a gente tenha o maior IVA do mundo, a maior carga tributária do mundo, e se não for a maior, está entre as maiores. Então você tem esse problema. Você tem insegurança jurídica no Brasil muito grande. A STF acabou de formar a maioria em prol de revisões de decisões tributárias definitivas. Tenta explicar isso para uma criança que está aprendendo interpretação de terço. Revisão de algo definitivo. Se algo é definitivo, não tem revisão. É um pouco lógico, né? Mas, enfim, nem o português mais, como diria Pedro Malan, será que foi ele? No Brasil até o passado é incerto. Então você tem um cenário de déficit muito grande. Você tem um novo arcabouço fiscal, já dando certeza de que a gente vai ter um gasto acima da inflação, pelo menos 0,6% acima da inflação em cada um dos próximos anos. Então temos mais gasto. Estamos tributando mais, estamos tentando aumentar a arrecadação e ela está caindo, não está dando certo, o déficit está crescendo. Ao mesmo tempo você tem um sistema tributário que talvez fique um pouco menos complexo com essa reforma tributária, mas vai continuar imposto muito alto, não adianta muita coisa. Né? Inclusive, sou crítico da reforma tributária, desde sempre, do arcabouço fiscal também, porque eles não ajudam o país. Né? Na verdade, a reforma tributária vai ser boa porque vai mostrar para a gente o quanto a gente efetivamente paga de imposto. Isso no longo prazo vai ser bom, mas no curto prazo não muda muita coisa. Né? Inclusive, vamos afetar os setores que geram mais empregos na nossa economia. Mas isso aqui é outra história. Então, a gente tem um cenário conturbado aqui. E a gente está com o Ibovespa nas máximas históricas. Por quê? Porque a nossa taxa de juros está caindo. Né? E vai cair muito mais. E as ações, na minha avaliação, acredito que elas vão valorizar ainda mais. Tá? Só que, daqui a pouco, esse é o meu cenário base para curto prazo. Para médio e longo prazo, eu não consigo ver uma saída de crescimento econômico para o Brasil. Investimento direto está caindo. Ninguém coloca, o estrangeiro não está colocando dinheiro aqui, não está aumentando o volume de aportes aqui. Né? Você tem simplesmente um movimento especulativo de curto prazo em virtude da taxa de juros menor, que vai gerar mais lucro para as empresas, vai fazer as empresas distribuírem mais dividendos, mas é um movimento que passa, que dá e passa. Com déficit alto, certeza de mais gasto, arrecadação cada vez menor, muito imposto, insegurança jurídica, como é que você vai atrair capital? Não atrai capital, é por isso que diminuiu 40% o investimento direto no Brasil. Ou seja, o ingresso de dólares no Brasil para ser investido na economia real, na construção de empresas, fábricas, geração de emprego, aplicação da tecnologia aos negócios, aumento da produção e da produtividade do país. Então, por que isso é importante, né? Falando em dólar, R$5 e Bovespa nas máximas históricas. Para vocês nunca esquecerem o princípio do método investidor sempre em alta. Tá? Que é o quê? O que está valorizando, você não fica comprando mais. Você vai vender talvez uma parte e você vai focar em investir naquilo que está mais barato, em promoção. A lógica do investimento é você ser do contra. Não é você comprar o que está subindo, é você comprar o que está caindo. Por quê? A economia é cíclica. Hoje estamos entrando no momento do bull market de alta na bolsa, ou seja, do movimento de uma grande alta na bolsa. Daqui a pouco a gente vai entrar no momento nas ações, né? No momento de queda nas ações e o dólar pode disparar por conta de todo esse cenário, esse contexto. Então, como eu não vejo um potencial de crescimento para o Brasil diante dos dados econômicos que a gente tem hoje, o que eu faço? Eu estou aumentando a minha exposição a investimentos no exterior desde o final do ano passado e continuo fazendo isso. E eu avisei no final do ano passado, não façam isso rápido. Independente do que aconteça, o dólar pode cair por conta do timing, do momento de mercado. E foi exatamente o que aconteceu. Na época eu falei que o dólar estava 5,30, hoje o dólar está na faixa dos
R$ 5, abaixo dos R$ 5. E pode ficar nesse patamar por mais 1, 2 anos, não tem problema. Eu não fico pensando somente no hoje, somente na semana que vem, somente no mês que vem. Eu estou pensando numa trajetória num prazo de tempo maior. Daqui em 2030, eu tenho certeza que o cenário vai estar bem diferente do nosso cenário atual, né? Porque a dinâmica econômica nacional e internacional é completamente diferente. Ali entre 2002 e 2008, que foi a nossa década de ouro, digamos assim, a gente foi o país que menos cresceu na América Latina inteira, né? Talvez o mensalão tenha alguma relação com isso, não posso afirmar, porque hoje até a verdade é duvidosa, né? O passado é incerto, como eu dizia anteriormente. Mas por que a gente cresceu? A gente cresceu muito em virtude do aumento do volume de exportações muito grande, boom das commodities, o preço das commodities subiu e a gente passou a exportar muito mais. Então, uma dupla muito convidativa. O que não tem uma pretensão de que isso aconteça nos próximos anos. O cenário é completamente diferente, o cenário econômico. Era um cenário de globalização, agora é um cenário de desglobalização, de guerras, mais inflação. É um cenário completamente diferente. Então, resumo de toda essa conversa aqui. Dólar a R$5 e Bovespa perto das máximas históricas, é hora de ter mais dólar que o normal. Eu estou aumentando minha exposição bem antes disso, tá? Desde o final do ano passado e pretendo aumentar. Estou triplicando minha exposição no exterior do que eu tinha antes. Por quê? Não vejo muito futuro para crescimento da nossa economia no Brasil. Para valorização das ações, tem muito espaço. Mas para crescimento sustentável, para valorização sustentável, a partir daqui 3, 4 anos, não vejo, tá? E também não vejo taxa de juros alta. Eu vejo taxa de juros baixa e um problemaço aí pela frente. Mas isso aí a gente conversa em outros momentos. E com o dólar abaixo de R$5, eu aumento cada vez mais a minha exposição